Sabe como as pessoas dizem sempre que ver as coisas depois é mais fácil? Pois tem razão. Olhando para trás, eu devia ter visto os sinais. Estavam por todo lado, como luzes de neon a piscar na minha cara, que de alguma forma consegui ignorar. O meu marido, Ryan, a trabalhar até tarde mais vezes. A minha irmã, Cassidy, de repente interessada no meu casamento, a fazer perguntas sobre a nossa relação que nunca lhe tinham importado antes. O modo como os dois olhavam para os telemóveis nos jantares de família, às vezes a sorrir exatamente ao mesmo tempo. Mas eu estava ocupada com a minha própria carreira, a construir a minha reputação no departamento de linguística da Universidade de Eastern Bay. Tinha passado lá 10 anos, a subir de adjunta para professora efetiva. Era respeitada. A minha pesquisa sobre padrões de comunicação intercultural estava finalmente a ser reconhecida. E eu pensei, Deus, eu fui tão ingênua. Pensei que tinha um marido que me apoiava e que compreendia as exigências da vida acadêmica. Era uma tarde de terça-feira em março quando tudo desmoronou. As aulas tinham sido canceladas devido a uma tempestade de neve inesperada e eu decidi ir para casa mais cedo. A nossa casa era uma charmosa colonial num bairro tranquilo, o tipo de lugar onde planeávamos criar filhos. Andávamos a tentar há 2 anos, sem sucesso, e os tratamentos de fertilidade estavam a ter um custo físico e emocional em mim. Lembro-me de chegar à garagem e ver o Honda azul da Cassidy estacionado na rua. Pensei que ela pudesse ter passado para ver como eu estava. Ela sabia da nossa última tentativa falhada de FIV e tinha sido surpreendentemente prestável. Isso devia ter sido a minha primeira pista verdadeira. Sinceramente, a Cassidy nunca tinha sido do tipo carinhoso. A casa estava silenciosa quando entrei. Demasiado silenciosa. Chamei por alguém, mas ninguém respondeu. Lembro-me de estar no hall de entrada, com a neve a derreter das minhas botas a criar pequenas poças no chão de madeira que tínhamos invernizado juntos no verão passado. Algo parecia errado. Eu sentia-o no estômago. Aquele sentimento de torção e afundamento, quando teu corpo sabe algo que a tua mente ainda não percebeu. Ao subir as escadas, ouvi uma gargalhada abafada. A gargalhada da minha irmã, vinda do nosso quarto. Talvez estejam a planear uma surpresa, pensei desesperadamente, agarrando-me a qualquer explicação que não fosse a óbvia. Mas, no fundo, eu já sabia. Empurrei a porta do quarto e lá estavam eles. O Ryan e a Cassidy. Na nossa cama. A nossa cama, aquela que o Ryan e eu tínhamos poupado durante meses para comprar quando nos casamos. Aquela onde eu chorava nos braços dele depois de cada teste de gravidez negativo. Eles não me notaram logo. Estavam demasiado enredados um no outro, literal e figurativamente. Bem, isto é interessante, disse eu, com a voz estranhamente calma, até para os meus próprios ouvidos. Eles saltaram como se tivessem sido eletrocutados. A cara do Ryan ficou branca. A Cassidy puxou os lençóis até ao queixo. Os meus lençóis. Os caros lençóis de algodão egípcio, em que eu tinha esbanjado para o nosso aniversário. Val, começou o Ryan, mas eu levantei a mão. Há quanto tempo? Perguntei. Eles olharam um para o outro, a ter uma daquelas conversas silenciosas que as pessoas têm quando estão íntimas há algum tempo. Isso, por si só, já era como uma segunda traição. Acabou de acontecer, disse a Cassidy, com a voz pequena. Ri-me então. Um som áspero, que nem parecia meu. Não, não acabou. Há quanto tempo? O Ryan sentou-se, a passar as mãos pelo cabelo. Um gesto que eu costumava achar encantador. Val, devíamos falar sobre isto quando estivermos mais calmos. Há quanto tempo? Fiquei surpreendida com a firmeza da minha voz. 2 anos, ele admitiu finalmente. Começou depois da tua primeira tentativa de FIV falhar. 2 anos. Enquanto eu enchia o meu corpo de hormonas, a andar na montanha russa emocional de esperança e desespero, o meu marido e a minha irmã estavam a ter um caso. 2 anos de jantares de família, festas de feriado, as minhas festas de aniversário. Tudo enquanto eles riam nas minhas costas. Eu não gritei. Eu não atirei nada. Limitei-me a acenar com a cabeça, virei-me e saí. Ouvi-os a chamar por mim, mas continuei a andar até ao carro. Conduzi até um hotel e fiz o check-in. E depois, sentada naquela cama genérica de hotel, a olhar para o quadro abstrato feio na parede, permiti-me desmoronar.
Só por uma noite. Porque, na manhã seguinte, eu tinha um plano. Ou, pelo menos, o início de um. A coisa sobre a traição é que não parte apenas o coração. Reprograma o cérebro. De repente, as memórias que valorizavas ganham novos significados. Como o fim de semana em que o Ryan não pôde ir à celebração do aniversário dos meus pais porque estava sobrecarregado de trabalho no escritório de contabilidade. Entretanto, a Cassidy também cancelou, dizendo que tinha uma virose. Eu levei sopa aos dois depois, preocupada com o quão duro estavam a trabalhar. Passei uma semana naquele hotel, sem responder a chamadas nem mensagens. As mensagens do Ryan começaram em pânico, depois tornaram-se em desculpas, depois tornaram-se defensivas. Não foi planeado. Nunca quisemos magoar-te. Estavas tão focada em ter um bebê. Deixamo-nos levar. As mensagens da Cassidy eram piores. Desculpa, Val. És a minha irmã e eu amo-te. Foi um erro terrível. O Ryan e eu sabemos isso agora. Como se o arrependimento deles apagasse a traição. Como se dizer desculpa tornasse tudo certo. Por terem dormido juntos na minha cama enquanto eu ia a consultas de fertilidade, a tentar formar uma família com um homem que dormia com a minha irmã. Eventualmente, voltei para casa. O Ryan tinha se mudado para o quarto de hóspedes. Um gesto de respeito que era quase risível na sua inadequação. Tivemos a conversa que se esperaria. Lágrimas. A frieza racional dele. A minha. Promessas de ir à terapia. De reconstruir. Acenei com a cabeça, deixando-o acreditar que eu estava a considerar. Preciso de tempo. Disse-lhe. Preciso de espaço para pensar. Ele concordou com entusiasmo, aliviado por eu não estar a expulsar imediatamente. O que ele não sabia era que eu já tinha tomado a minha decisão. Só precisava de pôr certas peças no lugar primeiro. 2 semanas depois do dia D, o dia da descoberta, como eu lhe chamava sombriamente na minha cabeça, recebi um e-mail que estava à espera, mas que quase já tinha esquecido. 6 meses antes, tinha me candidatado a um prestigiado cargo de professora visitante na Universidade de Cambridge, em Inglaterra. Era uma aposta arriscada, altamente competitiva, um compromisso mínimo de 3 anos, mas um marco de carreira para alguém na minha área. Mencionei-o ao Ryan quando me candidatei, mas ambos sabíamos que isso significaria grandes mudanças na vida, se acontecesse. Na altura, nem sequer tinha certeza de aceitar, se me fosse oferecido, por causa dos tratamentos de fertilidade e da nossa vida aqui. O Ryan pareceu prestativo, mas não preocupado, provavelmente porque achava que as hipóteses eram mínimas. Mas agora, ao olhar para o e-mail de aceitação, senti algo que não sentia desde o dia em que entrei no nosso quarto. Esperança. Uma saída. Um novo começo. Não contei ao Ryan imediatamente. Em vez disso, marquei uma reunião com a minha amiga advogada, Meredith. Encontramo-nos para tomar café num café longe do campus, onde ninguém nos reconheceria. Expus a situação. Preciso de me proteger, disse-lhe. Financeiramente e de outras formas. A Meredith foi clínica e eficiente. A Pensilvânia é um estado de distribuição equitativa, o que significa que os bens conjugais serão divididos de forma justa, mas não necessariamente igual. Dadas as circunstâncias de infidelidade, é provável que obtenhas um acordo favorável. Acenei com a cabeça. A tomar notas. E se vendêssemos os nossos bens primeiro, liquidássemos tudo antes de eu apresentar o pedido? Ela levantou uma sobrancelha. A pensar num novo começo. Algo assim. Ela deslizou um cartão de visita pela mesa. Fala com a Diana. É consultora financeira especializada em planeamento de divórcio. Vai ajudar-te a pôr tudo em ordem. Durante o mês seguinte, recolhi informações metodicamente. A nossa casa tinha valorizado significativamente desde que a compramos há 7 anos. O 401k do Ryan tinha crescido de forma constante. Tínhamos poupanças conjuntas, contas de investimento, peças de arte valiosas que tínhamos colecionado nas nossas viagens. Documentei tudo. Entretanto, desempenhei o papel da esposa magoada a tentar recuperar. Concordei com 3 sessões de terapia, onde me sentei em silêncio enquanto Ryan desabafava sobre o seu erro e o quão desesperado estava para salvar o nosso casamento. Acenei nos momentos certos. Até chorei 1 ou 2 vezes.
A terapeuta achava que estávamos a fazer progressos. Em casa, mantive uma distância cuidadosa. Não hostil. Apenas magoada e a processar. Demasiado magoada para intimidade, mas suficientemente cordial para que o Ryan começasse a acreditar que talvez pudéssemos realmente seguir em frente. A Cassidy era outra história. Recusei-me a vê-la ou a falar com ela, o que o Ryan aceitou relutantemente como razoável. O que ele não sabia era que eu tinha contratado um detetive privado para seguir. Tinha um pressentimento e precisava de confirmação. Demorou apenas 2 semanas para o detetive entregar. A Cassidy não estava apenas a ver o Ryan. Tinha outro homem também. Um colega casado do trabalho. O caso estava a decorrer ao mesmo tempo que a relação com o Ryan. As fotos mostravam-nos a entrar juntos no motel, parecendo muito familiares com a rotina. Sorri quando vi aquelas fotos. Não porque estivesse feliz, mas porque confirmavam o que eu suspeitava desde o início. A minha irmã não estava apaixonada pelo meu marido. Ela simplesmente gostava de tirar o que pertencia aos outros. Nessa noite, finalmente contei ao Ryan sobre a oferta de Cambridge. Acho que devíamos considerar, disse casualmente durante o jantar. Um novo começo pode ser exatamente o que precisamos. Ele olhou, surpreendido. Queres dizer, os dois mudarmos-nos para a Inglaterra? Acenei com a cabeça, dando um gole de vinho. 3 anos, no mínimo. Um novo ambiente. Longe das complicações. Pode ser bom para nós. Vi as rodas a girar na cabeça dele. Teria de deixar o trabalho no escritório de contabilidade, vender a casa, deixar os amigos, embora não dissesse em voz alta, arranjar forma de acabar com a Cassidy sem levantar as minhas suspeitas. Mas ele estava desesperado para salvar o nosso casamento. Ou pelo menos para evitar o prejuízo financeiro de um divórcio e a vergonha social de ser exposto como adúltero que dormiu com a irmã da mulher. Deixa-me pensar nisso, disse ele. Mas eu já via que ele estava a considerar seriamente. A semente estava plantada. Na manhã seguinte, disse-me que achava uma ideia brilhante. Um novo começo. Exatamente o que precisávamos. Sorri e apertei-lhe a mão. Fico tão feliz que concordes. Assim que o Ryan concordou com a mudança, as coisas começaram a acontecer rapidamente. Aceitei o cargo em Cambridge, que vinha com um aumento substancial de salário e um subsídio de habitação. A universidade queria-me lá até o final de agosto para o semestre de outono, o que nos dava cerca de 3 meses para liquidar a nossa vida na Pensilvânia. Devíamos vender a casa, sugere. Os preços estão no ponto mais alto de sempre no nosso bairro. O Ryan concordou prontamente. A nossa agente imobiliária ficou radiante. Tinha tentado conseguir casas na nossa área durante meses. Prometeu uma venda rápida e bem acima do preço pedido. E o teu trabalho? Perguntei ao Ryan uma noite, com cuidado para manter o tom casual. Vais tentar arranjar algo remoto ou procurar novas oportunidades em Cambridge? Ele passou a mão pelo cabelo, aquele gesto nervoso que eu costumava achar encantador. Tenho pensado nisso. A minha empresa não tem ligações internacionais, mas pode ser uma boa altura para uma mudança, de qualquer forma. Posso levantar a minha parte no capital. Acenei com simpatia. Isso faz sentido. Um corte limpo. E, assim, o Ryan começou a desfazer os laços financeiros aqui. Exatamente como eu esperava. Negociou uma saída com sócios, convertendo seu capital na firma de contabilidade. Em dinheiro, era uma quantia substancial. Ele estava com eles há 12 anos e tinha acumulado um valor significativo. Entretanto, eu estava ocupada com os meus próprios preparativos. Seguindo o conselho da Diana, abri novas contas individuais em bancos que não tinham ligação com as nossas instituições financeiras atuais. Pesquisei regulamentos bancários internacionais e implicações fiscais para americanos a viver no estrangeiro. A nossa casa foi vendida dentro de uma semana por $75 acima do preço pedido. Os compradores queriam fechar rapidamente, o que se ajustava perfeitamente ao meu calendário. Começamos a empacotar, a separar uma década de bens acumulados. Precisamos mesmo de levar todas estas coisas? Perguntei, apontando para os nossos móveis. A habitação em Cambridge será mobilada e enviar tudo custaria uma fortuna. O Ryan concordou que vender a maior parte das nossas coisas fazia sentido. Podemos usar o dinheiro para montar a nossa nova vida,
disse ele. Cada fim de semana tornou-se numa purga. Vendas de bens, listagens online, doações. A nossa bela casa colonial foi se esvaziando gradualmente, assim como a vida que tínhamos construído. Sentia-me estranhamente desligada a ver tudo ir embora. A mesa de jantar onde tínhamos dado tantos jantares. O sofá em L onde passamos preguiçosas manhãs de domingo. As estantes que o Ryan construiu para minha coleção acadêmica. Nada disso parecia importar mais. À medida que se aproximava a data de fecho, mudamo-nos para um aluguer de curta duração. Um apartamento mobilado que parecia apropriadamente transitório. O produto da venda da casa foi para nossa conta conjunta, juntamente com a parte do Ryan na sociedade. Os números eram substanciais, representando anos de trabalho árduo e investimento. Durante todo este processo, mantive a minha postura fria e racional. Nem demasiado entusiasta, nem demasiado afastada. Apenas uma mulher a lidar com dificuldades conjugais enquanto se preparava para uma oportunidade de carreira significativa. O Ryan parecia aliviado com a minha praticidade. Provavelmente pensava que a distância física da Cassidy me estava a ajudar a curar. Na realidade, eu estava simplesmente a executar o meu plano com precisão metódica. Cerca de 6 semanas antes da nossa partida planeada, mencionei casualmente ao Ryan que devíamos atualizar os nossos documentos legais. Vamos viver num país estrangeiro, apontei. Devíamos garantir que tudo está em ordem. Testamentos, procurações, esse tipo de coisas. Ele concordou sem hesitação. Recomendei usar os serviços jurídicos da minha universidade, gratuitos para o corpo docente muito mais simples do que contratar um advogado por conta própria. Eles tratam de relocalizações internacionais o tempo todo, expliquei. Saberão exatamente do que precisamos. Na realidade, eu já tinha consultado a Diana, que me tinha colocado em contato com uma advogada especializada. Juntas, preparamos um conjunto de documentos que pareciam normais, mas continham cláusulas cuidadosamente redigidas que me dariam controle exclusivo sobre os nossos bens. As procurações eram particularmente importantes. Incluíam disposições que me permitiriam agir de forma independente relativamente às nossas finanças, assim que estivéssemos no estrangeiro. Quando chegou o momento de assinar, organizei para que o notário da universidade viesse ao nosso apartamento. Apresentei ao Ryan uma pilha de documentos, explicando brevemente cada um, como me tinham orientado. Este é para assuntos bancários, permite que qualquer um de nós possa gerir as contas enquanto nos instalamos, disse, apontando onde ele devia assinar. Este é para gestão de propriedades ou investimentos que decidirmos manter aqui. O Ryan assinou sem ler as letras pequenas. Confiava em mim. A ironia não me passou despercebida. À medida que cada documento recebia o carimbo notarial, senti uma estranha mistura de vingança e tristeza. Esta não era a pessoa que alguma vez imaginei tornar-me. E, no entanto, aqui estava eu, a orquestrar um elaborado plano de fuga financeira. Entretanto, a Cassidy tinha tentado contactar-me, várias mensagens, chamadas, até uma carta manuscrita a pedir desculpa e a implorar para conversar. Mantive o meu silêncio, o que claramente a perturbou. Chegou mesmo a aparecer no meu gabinete no campus uma vez, mas eu já tinha avisado a segurança para não a deixar entrar. O que ela não sabia era que eu tinha arranjado uma forma de, acidentalmente, encontrar-me com a esposa do amante casado dela num café. Uma conversa casual. Alguns comentários estratégicos sobre os meus próprios problemas conjugais. E uma menção cuidadosamente cronometrada de ter visto o marido dela com uma mulher no Marriott às quintas-feiras. Não mencionei especificamente a Cassidy. Não precisava. Limitei-me a plantar a semente da suspeita e deixá-la crescer. 2 semanas antes do nosso voo marcado para a Inglaterra, todas as peças estavam no lugar. A nossa casa estava vendida. Os nossos bens, liquidados. Os nossos ativos, consolidados e documentados. A papelada legal, completa. E o Ryan não fazia ideia do que estava para vir. Então veio o momento porque eu esperava. O meu detetive privado entregou um último conjunto de fotos. A Cassidy, com ar desolado, a discutir com o amante casado à porta da casa dele, enquanto a esposa dele observava da entrada. O caso tinha explodido espetacularmente, exatamente como eu tinha calculado. Nessa noite,
Disse ao Ryan que precisava de voar para Cambridge mais cedo para tratar da nossa habitação e montar o meu gabinete. Ele ficou desiludido, mas compreensivo. Eu trato de tudo aqui e encontro-te lá dentro de 2 semanas. Como combinado, disse, beijando-me na testa. Sorri e disse-lhe que ia sentir a falta dele. Foi a última mentira que precisei de contar. Na manhã da minha partida, tudo parecia irreal. O Ryan levou-me ao aeroporto, ajudou com a bagagem e falava sobre o quanto estava orgulhoso de mim. Como este novo capítulo seria empolgante para nós. Deixei-o falar, acenando com a cabeça e sorrindo nos momentos apropriados, enquanto mentalmente verificava minha estratégia de saída em busca de pontas soltas. No controlo de segurança, ele abraçou-me com força. Amo-te, Val. Sei que cometi um erro terrível, mas vou passar o resto da minha vida a compensar-te. Olhei nos olhos dele, aqueles olhos azuis familiares que eu outrora pensava conterem apenas verdade, e disse, eu sei que vais. Ele pareceu encorajado com essa resposta, confundindo-a com perdão. Com um último beijo, viu-me passar pela segurança, acenando até eu desaparecer de vista. Assim que virei a esquina, tirei o telemóvel e enviei um e-mail previamente redigido para uma lista muito específica de destinatários. O e-mail continha fotos selecionadas do Ryan e da Cassidy juntos, juntamente com uma explicação digna sobre por que estava a deixar o país e o meu casamento. Enviei-o para os nossos amigos mais próximos, os pais do Ryan, que sempre me trataram como uma filha, os 2 irmãos dele, e mais importante, os seus sócios de negócios. Não enviei aos meus pais nem a outros familiares. Já tinha falado com eles em privado. Não fiz isto por vingança. Fiz porque recusei deixar o Ryan controlar a narrativa. Recusei ser retratada como a esposa acadêmica fria que abandonou o marido por uma carreira. A verdade precisava de ser conhecida e eu precisava de ser a pessoa a contá-la. A minha ação seguinte foi ligar para o banco. Usando a procuração que o Ryan tão gentilmente assinou, transferi a totalidade das nossas contas conjuntas. O valor da venda da casa, a parte dele na sociedade, as nossas poupanças, para as minhas novas contas individuais. Deixei exatamente $10 na conta conjunta, o que me pareceu simbolicamente apropriado, $1 por cada ano de casamento. Depois desliguei o telemóvel e embarquei no meu voo para Londres. Não liguei o telemóvel novamente até estar instalada no apartamento fornecido pela Universidade em Cambridge no dia seguinte. Quando fiz, começou o dilúvio. Mensagens e chamadas do Ryan, evoluindo da confusão para o pânico e depois para a raiva. Val, alguns dos nossos amigos receberam um e-mail estranho teu. Liga-me. O banco diz que há um problema com as nossas contas. Estás a tratar disto desde Inglaterra. Que raio? Valerie. Onde está o nosso dinheiro? Não podes fazer isto. É ilegal. Vou chamar um advogado. Também havia mensagens de amigos, a expressar apoio e choque. A mãe do Ryan deixou uma mensagem de voz em lágrimas, dizendo que estava de coração partido, mas compreendia por que eu tinha de partir. O sócio dele enviou um e-mail severo, afirmando que, à luz das informações recentes, estavam a rever os termos do acordo de saída dele por possíveis infrações éticas. Deixei o Ryan ferver durante 24 horas antes de finalmente lhe ligar. Eram 3 horas da manhã no fuso horário dele quando a minha chamada o acordou. Onde raio está o nosso dinheiro? Exigiu de imediato, com a voz rouca de sono e raiva. O nosso dinheiro está exatamente onde deveria estar, respondi calmamente. A salvo de alguém que traiu todos os votos que alguma vez me fez. Não pode simplesmente. Na verdade, posso. Consulta os documentos que assinaste, Ryan. Particularmente as cláusulas 16 a 24 da procuração. Elas dão-me total autoridade para proteger os nossos bens conjugais em caso de infidelidade comprovada. Houve silêncio. Depois, o som de papéis a serem remexidos. Conseguia imaginá-lo a vasculhar freneticamente os documentos que nunca se deu ao trabalho de ler. Isto não vai aguentar, disse por fim. Mas a voz dele carecia de convicção. Nenhum juiz vai. Talvez. Talvez não. Mas quanto tempo queres lutar por isto? Quanto mais queres gastar em honorários legais? Quanta mais humilhação pública consegues aguentar? Fiz uma pausa para deixar aquilo assentar. E lembra-te, tenho documentação do teu caso de 2 anos com a minha irmã.
Tenho provas da tua crueldade emocional durante os meus tratamentos de fertilidade. Tenho testemunhas de caráter em abundância. Mais silêncio. Quase conseguia ouvi-lo a calcular as opções e a perceber que não tinha nenhuma viável. Por quê? Perguntou finalmente, com a voz mais fraca agora. Podia simplesmente ter me pedido o divórcio. Por que tudo isto? Rime. Um som sem humor. Porque tu e a Cassidy não tiveram apenas um caso, Ryan. Roubaram-me anos de vida. Anos em que acreditei num futuro que nunca ia acontecer. Anos de tratamentos dolorosos, esperança e desilusão. Viste-me sofrer e usaste isso como desculpa para dormires com a minha irmã. Por isso, sim, fiquei com nosso dinheiro. Considera pagamento pelos serviços prestados. Vou encontrar-te, ameaçou fracamente. Vou a Cambridge e o quê? Criar um incidente internacional. Assediar uma docente de uma das universidades mais prestigiadas do mundo. Não me parece. Mantive a voz firme. É o seguinte que vai acontecer. Vais aceitar que o nosso casamento acabou. Vais assinar os papéis do divórcio que o meu advogado te vai enviar para a semana. E vais seguir com a tua vida. Com o que resta dela. Não tenho mais nada, gritou ele. Tiraste tudo. Não tudo, corrigi. Deixei-te $10. E ainda tens a Cassidy, certo? A tua alma gêmea. A mulher pela qual valeu a pena destruir o teu casamento. Fiz uma pausa. Ah! Espera! Esqueci-me de te contar. Talvez queiras falar com ela. A última vez que soube, ela estava a ter alguns problemas no relacionamento dela. Consegui ouvir a respiração dele mudar enquanto assimilava a implicação. O que fizeste? Sussurrou ele. Eu não fiz nada. A Cassidy conseguiu isso sozinha. Pergunta-lhe sobre o Thomas Greenfield. Pergunta-lhe há quanto tempo anda a dormir com ele. Pergunta-lhe por que é que a esposa dele estava a tirar-lhe a roupa para o relvado da frente na semana passada. Ouvi um som engasgado que podia ter sido um soluço ou uma gargalhada. Adeus, Ryan, disse baixinho. Espero sinceramente que tu e a Cassidy encontrem a felicidade juntos. Merecem-se um ao outro. Desliguei e bloqueei o número dele. Mais tarde, naquele dia, recebi uma única mensagem de um número desconhecido. Presumivelmente o Ryan a usar o telemóvel de outra pessoa. Continha apenas 4 palavras. Ela também me traiu. Sorri para o meu telemóvel, sentindo um peso a ser levantado que nem sequer sabia que carregava. Estava feito. O plano tinha funcionado na perfeição. Nessa noite, caminhei pelas ruas históricas de Cambridge, passando por edifícios que estavam de pé há séculos. Estudantes apressavam-se, imersos em conversas sobre filosofia, literatura e ciência. Começou a chover ligeiramente, mas não me importei. Pela primeira vez em meses, sentia-me limpa, lavada, nova. Tinha a minha carreira. Tinha segurança financeira. Tinha um futuro inteiramente construído por mim. E o Ryan e a Cassidy. Eles tinham exatamente o que mereciam. Um ao outro. Pelo menos até inevitavelmente se traírem mutuamente também. Isso foi há 18 meses. A vida em Cambridge superou as minhas expectativas em todos os sentidos. A minha investigação sobre padrões de comunicação intercultural ganhou atenção internacional e fui convidada para palestrar em conferências por toda a Europa. O diretor do meu departamento já deu a entender que irão oferecer-me uma posição permanente quando meu cargo de professora visitante terminar. O divórcio foi finalizado 6 meses depois de eu ter deixado Ryan. Ele tentou contestar os acordos financeiros, mas o advogado dele acabou por convencer de que a combinação dos documentos assinados e o pesadelo de relações públicas de lutar contra a ex-mulher por dinheiro depois de a trair com a irmã dela tornava isso uma batalha perdida. Ele assinou os papéis e desapareceu da minha vida. Ouvi fragmentos sobre ele através de amigos em comum que ainda mantém contato. Depois que parti, ele foi viver com a Cassidy. Uma decisão mais por necessidade financeira do que por amor, suspeito. Esse arranjo durou apenas 3 meses antes de implodir espetacularmente. Aparentemente, é difícil construir confiança sobre uma base de traição mútua. Quem diria? O Ryan acabou por encontrar trabalho numa firma de contabilidade muito mais pequena, com corte salarial substancial. A Cassidy, pelo que sei, foi despedida do seu cargo depois de o escândalo com um colega casado se tornar do conhecimento público. A última vez que eu vi,
Tinha se mudado para o Arizona para recomeçar. Nenhum dos dois me contacta mais. O que é o melhor? Quanto a mim, construí uma nova vida aqui. Cambridge combina comigo. O ambiente acadêmico, a história, o sentido de fazer parte de algo duradouro. Fiz amizades entre os docentes e até comecei a namorar recentemente. Um professor de literatura chamado Oliver, que se especializa em poesia americana e me faz rir de uma forma que eu tinha esquecido que era possível. O Oliver conhece a minha história. Contei-lhe tudo no nosso terceiro encontro, querendo honestidade total desde o início. Ele ouviu sem julgar, e depois disse algo que nunca vou esquecer. O que te aconteceu foi terrível. O que fizeste em resposta foi justiça criativa. Admiro tanto a tua resiliência quanto teu pensamento estratégico. Estamos juntos há 6 meses agora. Ainda é recente, ainda está a desenvolver-se, mas parece honesto de uma forma que o meu casamento com Ryan nunca foi, mesmo no início. O Oliver e eu somos transparentes um com o outro. Ambos estamos cautelosos com compromissos depois de traições passadas, mas também estamos dispostos a tentar. Às vezes pergunto-me se devia sentir culpa pela forma como lidei com Ryan, ficar com quase todo o nosso dinheiro, expor publicamente o caso, orquestrar o colapso da sua reputação profissional. Estas não são ações que a antiga Valeria teria considerado. A mulher que fui antes de entrar naquele quarto teria ficado horrorizada com o que acabei por fazer. Mas essa mulher morreu naquele dia. A pessoa que emergiu dessas cinzas teve de se proteger, porque mais ninguém o faria. Não me arrependo, nem do planeamento, nem da dissimulação, nem da frieza calculada da minha vingança. O que por vezes lamento é a perda da pessoa que poderia ter sido, se essa traição não tivesse acontecido. Há uma suavidade que desapareceu de mim agora. Uma disposição para ser vulnerável que não tenho a certeza se alguma vez voltará completamente. O Oliver compreende isso. Ele tem a sua própria armadura, as suas próprias cicatrizes. Na semana passada, recebi um e-mail do Ryan. A primeira comunicação direta em mais de um ano. Quase o apaguei sem ler, mas a curiosidade venceu. Era surpreendentemente breve. Val, não espero perdão e não estou a pedir nada. Só quero que saibas que agora entendo o que te fiz. Não apenas o caso, mas os anos de traição enquanto passavas pelos tratamentos. Foi imperdoável. Merecias melhor. Espero que tenhas encontrado felicidade. Tive de reconstruir a partir do nada, e embora odeie que tenha sido assim, obrigou-me a tornar-me uma pessoa melhor. R. Não respondi. Não havia nada a dizer. O crescimento ou redenção dele já não é da minha conta. A minha vida é aqui agora, a seguir em frente por caminhos que nunca antecipei, mas que aprendi a valorizar profundamente. Ontem, submeti a versão final do meu livro, um texto acadêmico sobre falhas de comunicação em relações íntimas. Não é sobre mim e o Ryan, não explicitamente, mas a investigação foi certamente informada por experiência pessoal. A Cambridge University Press já demonstrou interesse em publicá-lo no próximo ano. Às vezes, quando regresso à casa do meu gabinete ao fim da tarde, a ver o pôr do sol pintar os antigos edifícios do colégio em dourado e rosa, sinto uma sensação quase esmagadora de gratidão. Não pelo que aconteceu, nunca estarei grata pela traição, mas pela minha própria capacidade de a superar, pela força que não sabia que tinha até ser testada tão severamente. Construí uma nova vida a partir das cinzas da traição. Encontrei poder no meu momento mais sombrio. E embora nunca tivesse escolhido este caminho, percorro-o agora de cabeça erguida, pertencendo inteiramente a mim mesma. Isso, penso eu, é a verdadeira vingança.